Olá, está começando o UFC Entrevista, programa realizado pelos alunos do Laboratório de Telejornalismo da Universidade Federal do Ceará. No programa de hoje, iremos conversar com Fátima Dourado, médica pediatra, mãe de 6 filhos, sendo 2 deles autistas. Fátima é fundadora da Casa da Esperança, um espaço que se tornou referência nacional com tratamento especializado para os transtornos relacionados ao espectro autista. Seja bem-vinda, doutora Fátima, é um prazer imenso recebê-la aqui em nosso programa. Teremos também a presença dos estudantes de jornalismo, Vicente Neto e Andressa Bittencourt, para também conversar com a doutora Fátima. Doutora, você é mãe de 2 filhos autistas, trabalha diariamente com autistas. Dá para dizer que a sua vida é normal? Não, acho que não. Eu sempre digo que eu tenho uma família muito feliz, né? Uma família tem uma vida completa, né? Mas a minha vida ela é absolutamente diferente do que você imagina num comercial de televisão, entendeu? Então é uma vida muito diferente realmente e a realidade eu creio que a normalidade, tal como a gente imagina, isso não existe, né? Se a gente for ver cada um de nós tem suas idiosincrasias, tem suas diferenças, né? Só que alguns escondem. No caso do autismo, ela é uma diferença tão gritante que aí ela fica mais exposto, mais explícito. Se bem que o fato de você ter 2 filhos com autismo também não te livra de outras diferenças que você possa ter. Mas, enfim, eu acho que o autismo nos ensinou a conviver com as diferenças, com a diversidade. E eu acho que a gente é uma família feliz, uma família bem aconchegante, bem legal. Fátima, antes do diagnóstico dos seus filhos, você já conhecia a síndrome do autismo? Já tinha contato com autistas ou já tinha ouvido falar ou até mesmo estudado sobre isso? Não, quando o Jordano Bruno nasceu, em 1979, ele nasceu uma semana depois que eu me formei médica. Então, no meu curso de medicina, no internato, residência, eu nunca ouvi falar em autismo, nunca vi uma criança com autismo, né? E assim, eu tinha escutado já lá na literatura, né? E naquela época você tinha uma visão bem distorcida. Ainda havia uma influência muito grande da psicanálise na pediatria. Aí a gente sabia que existiam algumas crianças, era uma visão muito deturpada. Algumas crianças supostamente normais que, por conta da dificuldade de relacionamento com a mãe, elas se voltavam, elas se ensimesmavam. Elas entravam num autismo patológico, né, do qual elas teriam que ser resgatadas, mas isso eu via no campo da teoria. Na prática, eu nunca tinha visto uma criança com autismo, né? Então, para mim foi uma surpresa e eu tive que fazer a mesma peregrinação que muitas mães, infelizmente, ainda hoje, tantos anos depois, ainda têm que fazer até chegar ao diagnóstico. Fátima, nossa produção levantou, você se formou em medicina aqui pela Universidade Federal, lá pelo final da década de 70. Isso. Você, pelo que estava contando, a formação, pelo menos com o conhecimento que você tinha na época, não era mais adequada para tratar dos transtornos do autismo. Você considera que a formação hoje ela é mais adequada? Não tenha dúvida de que o autismo, a concepção do conceito de autismo mudou ao longo dos anos. Como eu disse, antes se tinha uma concepção equivocada, né? Se achava, por exemplo, o autismo não era de forma nenhuma ensinado na universidade. Agora, por exemplo, eu estou sendo convidada, quando eu via no carro, a gente estava preparando, inclusive, o programa de um treinamento na Unifor, né, já para médicos. Para você ter uma ideia, eu sou preceptora hoje, a gente tem uma parceria, né, com o Hospital de Saúde Mental de Messejana, então eu recebo os psiquiatras, os residentes da psiquiatria, então eles passam pelo menos um mês na Casa da Esperança, né, convivendo com crianças autistas. Então, apesar do grande déficit, houve uma mudança no conceito do que é o autismo, né, ao longo dos anos foi mudando essa concepção, ele deixou de ser entendido como uma psicose, ficou estabelecida como uma doença do cérebro, como existem hoje comprovadamente, né, diferenças neurofuncionais no cérebro da pessoa com autismo. Então ele ficou estabelecido como uma diferença física, né, como um transtorno do desenvolvimento. Ele não é mais considerado uma psicose, mas um transtorno do desenvolvimento, mais especificamente
do neurodesenvolvimento ou do desenvolvimento do que a gente chama hoje de cérebro social, que é uma coisa bem interessante para conversar com vocês, jornalistas que lidam tanto com a história da comunicação, um transtorno bem grave da comunicação social, o transtorno do autismo. E isso está mais difundido na mídia. Hoje a gente tem uma novela das 8 que tem uma personagem autista, o autismo é tema do Fantástico. E eu me sinto feliz, né, como fundadora também da Abraça, que é a primeira presidente da Associação Brasileira, né, da Associação Brasileira de Ação por Direitos das Pessoas com Autismo, de ter participado ativamente da construção dessa história, de uma história de mais oportunidades e de uma história também de maior inclusão dos autistas e suas famílias na vida brasileira, né? Mas ainda há um longo caminho a percorrer, ainda é bastante difícil, e eu acho que uma das grandes dificuldades do autismo ainda hoje é realmente ainda o preconceito e a desinformação. Fátima, como é que foi então o processo de aceitação, talvez, quando você soube que o seu segundo filho, aliás, né, o Jordano, tinha autismo? Olha, foi muito lento. Na realidade, geralmente é lento, né? Eu sempre digo que quando a gente engravida, a gente não engravida para ter um filho diferente, né? O normal é que você pense nos seus filhos, geralmente a gente diz que é a nossa continuidade, né? Mas a gente sempre pensa no filho como alguém que vai ser mais bonito, alguém que nunca vai engordar, alguém que vai ganhar mais, que vai ser mais feliz, que vai fazer as viagens que você não fez. Então, como qualquer pessoa normal e comum, eu também tive os filhos idealizados, né? Aquela coisa que a gente... Eu me lembro que eu ouvia muito a musiquinha do Vinícius de Moraes, que falava do filho que eu quero ter, né? É comum a gente sonhar com o filho que eu quero ter. Um dia desse eu estava ouvindo novamente essa música. E eu também fazia planos de como seriam esses filhos, né? Com certeza eu não planejei, eu nem conhecia crianças autistas. E as outras mães também não planejam. E eu digo sempre que, na realidade, os filhos, eles não... Eu já lia o Khalil Gibran, então eu já vivia repetindo, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida, né? E, assim, teoricamente, eu acho que eu estava preparada para isso, entendeu? Eu tive... a minha geração é uma geração que veio do marxismo, que lutou por uma sociedade mais livre, por uma sociedade mais inclusiva, né? E assim, eu já fazia parte de uma das correntes de esquerdas que não queriam decidir entre liberdade e igualdade, né? Então eu já sonhava com socialismo democrático, com uma sociedade que respeitasse a todos e a cada uma das pessoas. Do ponto de vista teórico, eu tinha isso, tinha tido uma formação cristã também. Mas, do ponto de vista emocional, não. Do ponto de vista emocional, eu me preparei para ter filhos perfeitos, né? E o que é um filho perfeito? O filho perfeito nunca existe, né? O filho nunca vai fazer o que a gente sonhou, ele sempre vai ter a vida dele. E eu digo sempre para as mães que estão em começo de carreira, de mãe de autista, que o autismo, ao contrário de outras crianças que nascem com síndromes ou com transtornos, por exemplo, a mãe que tem uma criança com síndrome de Down, ela sai da maternidade e ela sai com uma criança diferente. Então, o choque entre a criança idealizada e a criança real que ela tem, ele é imediato. E aí, existe aquele choque em toda mãe, né? Existe esse choque na vida da gente o tempo todo, entre o ideal, entre o imaginário e o real. Mas a mãe chora logo, enterra logo a criança idealizada e ela passa a olhar para aquele bebezinho e a se apegar e a gostar dele e a ter uma vida com ele. No caso do autismo, você leva um belo bebê normal para casa e você continua jogando seus sonhos, suas idealizações em cima dele. De vez em quando ele te dá um susto, porque é uma síndrome fundamentalmente de diferenças no comportamento. Os seus filhos estão com que idade hoje? 30 anos, já tem um com 33, a idade de Cristo, e o outro com 30 anos. E aí você, com esse tempo de experiência de mãe de autista, você Deixa eu só interromper isso. Então, assim, no caso do autismo, essa ruptura com o filho normal idealizado e a aceitação do filho autista, ela se dá de forma muito paulatina. Então, você passa muito tempo onde você vê uma criança normal e aí, de vez em quando, você toma um susto. Essas duas imagens, elas vão, né? Por isso que a gente luta tanto hoje
pela intervenção precoce, pelo diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo você puder romper, né, com essa idealização e você puder reconhecer no seu filho a pessoa que ele é, com suas possibilidades, mas também com as suas limitações, e amá-lo e aceitá-lo da forma que ele é, mais chances, melhores chances ele vai ter de se desenvolver, né? A pergunta que eu ia fazer era exatamente nesse sentido. Você tem um filho já de 30 anos, autista, e com esse tempo de experiência de mãe, de 2 filhos autistas, você hoje já se sente totalmente adaptada para cuidar dos meninos? Ou existem ainda hoje momentos de dúvidas, de conflitos? Olha, existem momentos de dificuldade, não só com os 2 filhos autistas. Eu tenho 6 filhos e com todos eles, e com meu marido, e com minha mãe, e com minhas melhores amigas, enfim, com todas as pessoas eu tenho momento de conflitos e momento de dificuldade de interação social e de dificuldade de comunicação, e com eles também existem momentos de dúvida sobre o que fazer, que caminho tomar. Agora, com relação à identidade deles serem autistas, não, muito pelo contrário, eu acho que ele, inclusive, me formou e formou a minha identidade, a pessoa que eu sou hoje. Na verdade, todos nós, uma vez eu assisti um filme que eu achei muito interessante, que o cara marcava um encontro com a namorada e tinha 3 possibilidades. Ela dizia que ia e não ia, e ela ia e ele se casava, ela ia e ele brigava, e aí a vida dos 2 ficava completamente diferente. Então, eu acho que quando a gente nasce, eu acho que a gente pode ser qualquer coisa, né? Eu podia ter sido freira, presidente da República, enfim, prostituta, médica, e aí cada dia vai afunilando, e quando a gente vai ficando mais velho, vai tendo menos possibilidades de escolha. Mas já faz tanto tempo que eu sou mãe de autista, que hoje a Fátima Dourado é a mãe do Jordano Bruno e do Pablo. Então, assim, o autismo faz parte da minha vida, o autismo faz parte da minha identidade pessoal, familiar, da minha identidade como mulher, como mãe, da minha identidade como profissional. Graças a Deus, eu tenho uma carreira estabelecida e pessoas do Brasil inteiro me procuram e procuram ajuda e acolhimento e entendimento do autismo. Então, hoje não tem como eu enxergar a vida de outra forma. O autismo me transformou e transformou a minha família inteira, né? Então, por exemplo, o meu filho mais velho, ele, o Alexandre Dourado, é hoje o presidente, o Alexandre Mapurunga, ele prefere usar o nome do pai. Ele hoje é o presidente da Abraça e ele é consultor da ONU sobre assuntos de direitos humanos ligados ao autismo, né? Então, acabou de voltar de Quito, onde ele foi dar cursos, como formar equipes multiprofissionais e como dar apoio à família. O meu filho do meio, que nasceu entre os 2 autistas do primeiro casamento, foram 4, né, do primeiro casamento, ele adotou um bebê com autismo. Aí eu tive que mudar o meu discurso, porque eu sempre dizia que a mãe tem um choque, ela tem um luto quando sabe que tem um filho autista e tem que enterrar o filho normal e amar a criança diferente. Mas ele e a mulher escolheram um bebê porque o bebê era autista. Então, o que eu disse? O autismo não trouxe só dúvida, perplexidade, momentos de solidão, de dor, de dificuldades. O autismo trouxe também um sentido de agregação da minha família, entendeu? Da gente se tornar uma família muito mais junta, mais unida, foi um cimento muito grande, que inclusive com o meu novo marido, que ele entrou na minha vida porque ele era profissional, um profissional que resolveu virar pai, também veio pelo caminho inverso. E o autismo trouxe também muita grandeza, porque eu tenho muito orgulho do meu filho. O mais velho casou com uma mulher que tinha uma menina com síndrome de Rett. Então, as pessoas, você não tem pena, seu filho tão jovem, tão bonito, com um futuro promissor, entra nas festas empurrando uma cadeira de roda. Eu tenho orgulho, porque ele escolheu essa vida, porque ele escolheu viver no mundo real, onde as pessoas têm dificuldade, as pessoas não são só como aparecem na televisão, né? E o outro escolheu ter um bebê autista com todas as suas dificuldades. Então, assim, eu acho que são grandes homens e pessoas humanas da melhor estirpe, qualidade. E eu acho que os nossos filhos, meus 2 filhos com autismo, eu gosto de ver o Jordano, que é o mais bravo, eles como mestres mesmo na nossa vida. O Jordano é um mestre bem rigoroso, daqueles que, de vez em quando, se a gente não aprende, literalmente ele pode usar métodos assim, usa umas palmatórias, às vezes, para você aprender a lição. O Pablo é aquele mestre mais suave, está na vida a passeio, entendeu? Mas, assim, eles transformaram a nossa vida muito mais positivamente do que negativamente.
O UFC Entrevista vai dar uma pausa, mas já voltamos com mais a médica Fátima Dourado. No próximo bloco, iremos entender melhor como se apresenta o autismo e esclarecer algumas dúvidas ainda pouco debatidas sobre o transtorno. Sejam bem-vindos de volta ao UFC Entrevista. Estamos conversando hoje com a médica Fátima Dourado, fundadora da Casa da Esperança. Ela já falou pra gente um pouco da sua experiência pessoal com autistas. Agora vamos tentar entender melhor um pouco dessa síndrome ainda tão desconhecida pela maioria das pessoas. O termo autismo foi introduzido na psiquiatria por Plüler em 1906. 50 anos depois, Leo Kanner identifica o isolamento e a imutabilidade como sinais básicos para a identificação do distúrbio. O autismo é uma síndrome neuropsiquiátrica, é uma alteração que afeta a capacidade de comunicação do indivíduo. O autista tem dificuldade de estabelecer relacionamentos e de responder apropriadamente ao ambiente, na interação social e no uso da imaginação. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a prevalência do autismo é de 1 em cada 88 nascimentos. O sexo masculino tem 4 vezes mais chances de apresentar a síndrome. Os sinais e sintomas, em regra, surgem antes dos 3 anos de idade. As principais características são problemas com a linguagem, problemas na interação social, além de restrição e repetição dos movimentos. Essa disfunção comportamental é causada por mudanças súbitas em certas áreas do cérebro. As causas biológicas exatas da doença ainda são desconhecidas. A identificação dos sintomas iniciais de autismo possibilita intervenções e tratamento eficazes. Da vida real para as telas, o autista é representado de diversas formas. O personagem Kyle do filme Um Amigo Inesperado é uma criança com dificuldades de se comunicar e de se relacionar com os pais. Já Raymond, vivido por Dustin Hoffman em Rain Man, Encontro de Irmãos, tem outra característica peculiar. No auge da meia-idade, o autista consegue realizar cálculos matemáticos com facilidade e tem uma memória impressionante. Linda, personagem de Bruna Linsmeyer na novela Amor à Vida, sofre com os sinais avançados da doença. No entanto, a trama tenta mostrar que o autista pode superar barreiras e se relacionar normalmente com os outros. Mas a representação do autismo na TV e no cinema reforça estereótipos ou ajuda a combatê-los? Então, Fátima, a presença de personagens com autismo nos filmes e agora nas novelas é bastante comum. Essa representação, ela tem ajudado a esclarecer dúvidas ou está reforçando alguns estereótipos? Não, eu acho que é muito bem-vinda essa divulgação. Quanto mais se fala de autismo, quanto mais informações, né, aparecem sobre o autismo, melhor. Agora, claro que o autismo é um espectro amplíssimo, né? Como você viu aí nessas próprias várias representações do autismo. Porque o que é o autismo? O autismo não existe um autismo, existem os autismos, né? Então, são inúmeros transtornos, né, que afetam o que a gente chama o desenvolvimento do cérebro social e que produzem no indivíduo uma capacidade de compreender os signos, os sinais sociais, principalmente os sinais não verbais da comunicação, né? E em alguns casos mais graves também os sinais verbais da comunicação. E junto com isso, claro, que quando quem não se comunica se trumbica, dizia o velho Chacria, né? Junto com a dificuldade de comunicação vem a dificuldade de interação com o outro, de compreender o que está na mente do outro, né? De compreender, de ler os sinais não verbais que a gente mostra pela expressão facial, pelo olhar, né? De entender que o outro tem teorias, tem crenças diferentes da sua. Mas aí, afora isso, e um padrão mais restrito de interesses do que a maioria das pessoas da sua idade. Mas tirando isso em comum, que une todos os autistas, você pode ter, por exemplo, do ponto de vista da comunicação, pessoas que não falam, nunca vão falar a vida toda que são autistas, pessoas que falam pelo cotovelo, que são autistas. Você pode ter pessoas com deficiência intelectual
severa, profunda, e você pode ter gênios autistas, né? Você pode, no que diz respeito à questão da capacidade intelectual, ao QI. No que diz respeito à perseveração, ao interesse restrito, você pode ter pessoas que passam o dia inteiro se autoestimulando do ponto de vista sensorial, e ter pessoas que têm um foco profundo em pesquisas de astrofísica, ou química, ou matemática, ou músicos maravilhosos. Então, é muito diferente. E por mais que um personagem seja rico e bem representado por um grande ator, ele vai viver um autista. Então, não dá as pessoas... O que a senhora acha? Os autistas podem ou não podem casar por causa do namoro da Linda? Olha, eu conheço autistas casados, conheço autistas que não querem casar, conheço autistas que têm interesse sexual e que não sabem como abordar a outra pessoa, e conheço autistas que nem têm interesse sexual em outras pessoas, que se comprazem na masturbação. Então, não tem um autista, é a mesma coisa, né? São muitos os autistas. E é importante que a gente divulgue isso, né? Que não tem um modelo só de ser o autismo, são múltiplas síndromes. Fátima, considerando essa diversidade de autismos, né? Devem existir muitas possibilidades de tratamento adequados a cada espécie de autismo, né? Esses tratamentos, eles são eficazes? Depende de cada caso? Como é? Olha, na realidade eu tenho muito medo quando eu vejo dizer, o método tal, o método X é excelente para autismo, é o melhor, é caro, mas é bom. Por quê? Como eu falei, são pessoas muito diferentes umas das outras, né? Então, assim, a gente na Casa da Esperança, já voltando mais para a minha prática clínica, né? A gente tem princípios gerais que norteiam os tratamentos, porque o diagnóstico é feito por uma equipe multiprofissional e o tratamento ele deve ser sempre individualizado. A partir das dificuldades que aquele indivíduo apresenta, você tem que fazer um plano de tratamento, considerando todas as habilidades que ele tem na vida, né, e as dificuldades que ele tem também. Porque dificuldades, veja bem, todos nós temos. Veja, um dia desse eu fiz quando eu fui chegando, fui estacionar, eu disse, eu não consigo estacionar ali. Aí a Ângela, né, nossa assessora de imprensa, disse, eu sou burra. Ela disse, como é que uma pessoa como tu vai dizer que é burra? Eu disse, olha, eu fiz o teste de inteligência espacial, fiz mesmo, não estou brincando. E deu subdotada, eu sou retardada, se for usar um termo politicamente incorreto do ponto de vista da inteligência espacial. Mas a minha inteligência interpessoal e a minha capacidade de comunicação, com certeza, são legais. Então, se eu fosse ganhar a vida como manobrista, né, por isso que hoje a gente tem que falar em inteligências múltiplas, porque a gente sempre acha, por exemplo, infelizmente a sociedade só valoriza a inteligência lógico-matemática, mas, por exemplo, Pelé é um gênio, só que a inteligência dele é para o esporte, né? Então, o que deve ser um plano educacional ou um plano terapêutico para uma pessoa com autismo? Na verdade, um pouco do que deveria ser a educação de todos nós. Não pode ter uma educação geral para todos os indivíduos, né? A gente tem que sempre focar, né? Se, por exemplo, meu marido tem uma voz belíssima, ele é psicoterapeuta, mas ele tem uma voz maviosa, né? E tem muitas habilidades para cantar, para tocar. Eu tenho uma frustração, eu não canto nunca, se eu cantasse, né, minha voz é ruim para cantar, né? Então, se eu tivesse, no lugar da medicina, fosse fazer uma escola de canto, talvez eu conseguisse, no fim, ser uma cantora medíocre, né? Então, se a gente educa uma criança, a gente tem que pegar aqueles pontos que ela tem habilidade, onde ela vai poder contribuir para o mundo de uma forma própria, a partir das suas possibilidades, né? E ajudá-la a minimizar as dificuldades que lhe causem sofrimento. Então, não tem um método que dê conta disso. Por quê? Tem autistas com as maiores dificuldades, tem autistas que têm comportamento autolesivo, tem autistas que têm comportamento agressivo, é uma minoria, mas tem problema severo disso. Tem deles que têm disfunções sensoriais muito graves. O que é isso? O som da voz do outro pode machucar os ouvidos da pessoa. Eles sentem o som da voz como uma coisa que dói. Tem autistas que a roupa, que determinada textura de tecido, machucam a pele. Tem autistas que têm disfunção sensorial tão grande que, às vezes, quando ele se bate, eles sentem que o braço desaparece. E, às vezes, aquele movimento, o braço volta a aparecer. Tem deles que têm problema de déficit de atenção, tem problemas para dormir, tem problemas com alimentação. Então, para cada caso, vai ter
para cada caso, e também não quer dizer que vai ter aquilo para o resto da vida, como nós. Uma dor de barriga não dura para sempre também. Então, não é porque a pessoa tem uma crise ou desregulação emocional hoje que vai ter desregulação emocional o resto da vida. Então, na casa, nós temos princípios. A gente usa um modelo CERTES, né, onde a gente acha que para todos os autistas, o que tem de comum em qualquer tratamento? Todo o tratamento de qualquer pessoa com autismo deve favorecer o quê? Um incentivo à comunicação social, porque muitos deles se comunicam e se comunicam até muito bem, as pessoas com síndrome de Asperger, por exemplo. Mas a comunicação, ela não é interpessoal, ela não é para conversar, né? Às vezes é para produzir longos monólogos. Então, o problema não é de comunicação, é de comunicação social. Então, todo programa de terapêutico de autismo deve favorecer um estímulo à melhoria da comunicação social. Deve favorecer um estímulo da capacidade de regulação emocional. O que é regulação emocional serve para todos nós. Por quê? A gente vê uma pessoa com autismo às vezes se batendo, mas quem de nós nunca se desregulou emocionalmente? Nunca disse uma palavra que depois queria engolir de volta, né? Nunca fez coisas que depois se envergonham. Então, é importante ensinar as pessoas, ensinar principalmente as crianças com autismo é fundamental também, ensinar elas a se regularem emocionalmente, ensinarem a se regularem mutuamente, porque também isso é bacana. Às vezes, eu criei meus primeiros 4 filhos sozinhos, os 2 últimos eu estou criando com a experiência, tive as 2 experiências, de criar sem marido e criar com marido. Então, assim, é muito legal criar com o marido. Não é com qualquer marido. Com o marido que preste, que seja legal, que seja companheiro, que seja amoroso, né? Por quê? Porque, às vezes, um se desregula. A minha pequena é muito desafiadora, a minha caçula de 8 anos. E aí, o que eu vejo? Às vezes, tem dia que eu não dou conta. E aí, um se recolhe, o outro diz, fica para lá. Deixa. É uma coisa, né, que você vai mutuamente se autorregulando. Então, nem todo dia você está com toda a amorosidade, com toda a paciência, com tudo legal. E quando você é pai e mãe, complica mais. Então, tem esses fundamentos. E outra coisa que a gente chama é o suporte transacional. O que é o suporte transacional? Aí eu vou resumir. O suporte transacional são as adaptações razoáveis que você faz. Muitos autistas são mais pensadores visuais, então poder estar colocando na parede... a comunicação é mais icônica, então eles precisam de tablet para se comunicar, ou então eles têm problema sensorial, então você tem que fazer uma dieta sensorial, o ambiente ser mais limpo de ruídos, entendeu? Para que ele funcione melhor. Então são as mudanças ambientais e atitudinais que você faça para que aquela pessoa floresça. Então, essa tríade, eu acho que vale para todos os métodos e para todo o tratamento. Incentivar desde pequeno, da forma mais precoce possível, o estímulo à comunicação social, a regulação emocional e criar um suporte transacional para que essa pessoa possa se desenvolver mais e melhor. Dentre esses elementos aí você está colocando a importância da educação, da formação do autista, mas no tratamento, o que entra? Entra medicamento, entra terapias, entra fisioterapia? Pronto. Como eu falei, comunicação social, né? Regulação emocional, suporte transacional. Comunicação social. A fono é fundamental. Quanto mais cedo, melhor. Mas a equipe tem que ser por uma equipe multiprofissional e que trabalhe de forma interdisciplinar. Por quê? Nem sempre aquela fala ou aquele... A gente não vai ensinar a pessoa com autismo, não é só a falar, né? É a olhar nos olhos, né? Porque a gente sabe que é um distúrbio... Depois eu voltarei a falar nesse assunto, que é bem precoce. Então, você tem que criar um transtorno da pré-comunicação, né? Então, se a gente vai ver na comunicação, não pode ser só a fono. O médico tem que entender da comunicação social, o fisioterapeuta tem que entender, a terapeuta ocupacional também tem que entender, a família tem que ser ajudada para estimular essa comunicação. Porque o que a gente já vê? Por exemplo, para vocês terem uma ideia. Eu vou me deter nesse bloco, a comunicação, tá? Nós somos programados para nos comunicar, né? Nós dominamos esse planeta para o bem e para o mal, porque nós somos seres com alto poder de comunicação, né? Tem insetos, tem bactérias, tem mamíferos que se comunicam e que formam grupos, mas a gente tem um poder de comunicação imenso. Hoje, a gente não pode nem pensar no nosso cérebro como uma coisa isolada, né? A gente tem uma interconexão cerebral, né? Onde hoje a gente sabe que até emoção você pega como se fosse vírus,
né? Porque quando a gente vai convivendo com alguém, a gente vai mexendo no cérebro da outra pessoa. E a gente tem uma coisa hoje que a gente chama de teoria da mente, que é assim, se eu estou conversando com você aqui, agora, eu estou falando e olhando nos teus olhos, a partir da tua expressão facial, imediatamente eu estou sentindo dentro do meu cérebro, por conta dos neurônios espelhos que a gente tem, o que você está pensando do que eu estou dizendo. A não ser que o outro seja um ator, um mentiroso, assim, quanto mais, geralmente, a gente consegue, mas mesmo assim, você consegue detectar, porque dá trabalho para mentir, né? A gente, assim que olha para o outro, aquilo impacta a gente. Então, o bebê, ele já nasce predisposto a ser um expert em pessoas. Todo bebê, se você for ver, alguns mamíferos mais inferiores, vamos dizer assim, eles mamam embaixo da mãe. Mas os primatas, eles já mamam no peito da mãe, no colo. Por quê? Porque quando você bota o bebê para mamar nessa distância, é exatamente a distância que o bebê enxerga. Então, ele já é contagiado pelo olhar da mãe. Então, a mãe já consegue perceber sentimentos, intenções do que o bebê está, e ele vai se contagiando pelos conteúdos emocionais da mãe, né? Então, hoje a gente já passa muita informação. O bebê, só por estar vivo, por estar olhando para a mãe, ele já está aprendendo informações sobre o mundo. Outra coisa, o bebê recém-nascido, na hora que ele está no berçário, se você mostrar milhões de imagens, tipo uma maçã, um chocalho, uma roupa, qualquer coisa, ele vai preferir faces a qualquer outro tipo de imagem. Ele vai preferir faces alegres, né? Isso vai continuar ao longo da vida. Hoje a gente chama na ciência, a gente diz sempre que é a vantagem da expressão da felicidade. Realmente você pode chegar uma pessoa muito chique com a Louis Vuitton, mais não sei o quê, mas você chega uma pessoa muito simpática e cativante, os olhares vão mais para aquelas pessoas. A gente prefere expressões alegres a expressões tristes. E os bebês também preferem isso. Então, os bebês preferem olhar para pessoas do que para objetos, os bebês preferem olhar para os rostos do que para o corpo, e os bebês, quando olham para o rosto, focalizam isso aqui, que é o que dá o contágio emocional. O que acontece? O bebê, aí com isso, o bebê já, em torno de 6 meses de idade, a mãe aponta e ele olha para onde ela está apontando. Com 9 meses, ele não só presta atenção a isso, mas ele já sabe que a mãe tem um conteúdo cerebral que não é palpável, mas que é a atenção e que ele pode dirigir isso. Então, o bebê de 9 meses, veja que cientista esperto, ele já aponta para um objeto e olha para a mãe, e olha se a mãe está olhando para onde ele está apontando. Ele quer compartilhar o que ele está vendo, compartilhar o mundo da perspectiva dele com a mãe. O que acontece com o bebê autista? Ele não olha no olho da mãe quando está mamando. Ele presta mais atenção nos objetos do que nas pessoas. Quando, por acaso, ele olha para as pessoas, ele não olha para o rosto, ele pode olhar para a blusa, ele pode olhar para o botão, ele pode ser um expert em textura de tecido. Quando olha para o rosto, ele olha para a boca, se movimentando. E ele não olha no olho, ele não sofre esse contágio socioemocional. Então, qual é o principal trabalho da equipe hoje com diagnóstico precoce? É desenvolver essa atenção compartilhada, desenvolver o olho no olho, desenvolver a percepção do outro, entendeu? Então, vai desenvolver uma série de condições pré-linguísticas, né, pré-comunicacionais. Por exemplo, a atenção compartilhada, está junto com, está vendo com, isso vem antes da comunicação. Né? Então, o desenvolvimento da atenção compartilhada é por uma equipe multiprofissional. Isso é o tratamento. Agora, às vezes alguma criança tem um déficit de atenção tão grande que você precisa medicar. Mas são todas? Não. Né? Então, isso pode requerer terapia medicamentosa, terapia fonoaudiológica, terapia comportamental, né? Pode requerer terapia de integração sensorial, e é o que a gente faz na Casa da Esperança. É uma equipe multiprofissional que estuda junto, que vive junto, e a gente acaba aprendendo muito um do outro, né? Acaba aprendendo muita coisa de fono, de físio, né? Fátima, em relação aos custos para se manter essa equipe multidisciplinar e também para os pais de crianças autistas terem acesso a esse tratamento, é muito caro? Olha, na realidade, hoje a gente está lutando muito por políticas públicas. A Casa da Esperança é a primeira no Brasil, ainda é uma experiência única nesse sentido, de ter um trabalho que vai desde a identificação do diagnóstico precoce ao tratamento por equipe multiprofissional em todas as fases da vida.
na grande parte, mais de 90% dos casos, feito através de parceria com o SUS. Mas isso há um custo altíssimo em termos de saúde empresarial, por exemplo. Né? A gente está com um débito agora enorme com o INSS. Graças a Deus, agora a presidenta Dilma acaba, do mesmo jeito que o Fernando Henrique fez com os bancos, na época, ela está lançando um programa, um ProSUS, que vai permitir, né, que a gente... vai ser uma moratória de 15 anos para as organizações que trabalham com saúde complementar. E se você pagar em dia a partir daqui, a gente vai ter também, não só uma moratória, mas pode ter até uma anistia. Porque a gente, por exemplo, a Carta está devendo mais de 2 milhões. Porque o dinheiro que a gente recebe não dá nem para a folha de pagamento, né? E aí também a gente não pode pegar, a gente não tem condição, a gente nunca teve coragem de colocar a criança para fora porque a folha não bateu naquele mês. Já aconteceram casos na questão da saúde pública, a gente precisa disso, mas depende muito do gestor. Então já teve casos de gestores municipais em que houve supressão de recursos, cortes de recursos. Então, é matar não um leão, mas eu acho que uma floresta por dia. Vale a pena cada criança que para de se bater, cada criança que aprende a falar, cada família que aceita a sua criança, cada família que se encontra consigo mesmo e descobre que a vida não é uma propaganda de margarina, entendeu? Mas que ser humano é uma coisa maravilhosa, cada um do seu jeito. Vale a pena, é muito gratificante trabalhar na Casa da Esperança. Eu tenho certeza que é uma experiência muito transformadora para todos nós que vivemos lá dentro, né? Eu hoje vou no mundo não autista mais a trabalho, mas eu adoro os autistas, eles não mentem, eles não fazem, eles não seduzem, assim, eles não têm malícia, eles são bastante inocentes até e muito verdadeiros. É um mundo muito legal e muito legal. Mas, assim, é muito difícil do ponto de vista financeiro ainda. Mas a gente está numa luta muito grande. Graças a Deus, a Casa da Esperança, através da Abraça, está participando do Ministério, as organizações da sociedade civil, de um grupo que está implantando políticas públicas. A gente vai capacitar profissionais de toda a rede pública de saúde, porque o que a gente quer? Não é só que tenha Casas da Esperança. A gente quer que no posto de saúde, que em todos os hospitais gerais, que em todo lugar onde o autista vá, ele seja recebido. Porque hoje o que acontece? Muitas vezes a mãe vai num hospital porque a criança está com uma dor, ou então vai no dentista porque ele está com dor de dente, ou porque... E chega no hospital, o pessoal diz, não, aqui a gente não pode receber, porque ele é uma pessoa especial, ele tem que ir para um hospital psiquiátrico. Mas ele está com um problema clínico, com um problema orgânico. Então, o que é a nossa grande luta é dizer que ser autista, se é em cada 88 pessoas que nascem é autista, ser autista é normal no sentido estatístico também. E eles têm direito a ser incluídos, a participarem das escolas. É fundamental uma criança que é incluída na rede regular, que convive com seus pares cronológicos, a pessoa não pode ser punida por suas dificuldades, né? Então, hoje, as crianças que têm, hoje a gente tem lei que garante inclusão, então essa luta por inclusão, ela é fundamental. Claro que tem algumas mães de crianças normais que ficam, aquele menino grita, vai atrapalhar meu filho, mas olha, Deus que é mais sábio que nós, ele fez uma humanidade plural. Então, eu acho que cabe a nós realmente lutar para que mais espaços, os espaços sejam mais inclusivos, mais respeitosos e mais acolhedores também com os autistas e com suas famílias. No próximo bloco, iremos apresentar o trabalho na Casa da Esperança e debater a forma como o autismo é tratado aqui em Fortaleza. Voltamos já. Estamos recebendo hoje no UFC Entrevista a médica Fátima Dourado, fundadora da Casa da Esperança. Nossa equipe esteve na instituição, situada perto da Avenida Washington Soares, para entendermos melhor o trabalho que é feito com os autistas. Vamos ver. A Casa da Esperança foi criada em 1993 por 9 mães que buscavam auxiliar os filhos com autismo a conviver em uma sociedade nem sempre preparada para compreender as necessidades do próximo. A gente trabalha muito na perspectiva da autonomia, né? Não é da cura. Assim, a família chega, aí sempre o que assim, a expectativa é a cura, né? E a gente sempre diz, autismo não tem cura. Autismo é um jeito de ser, é um jeito de ser completo. Hoje, com sede própria em Fortaleza, a casa funciona como centro de reabilitação e conta com uma equipe multiprofissional para realizar as atividades com os frequentadores do espaço.
né, a gente tem alguns setores na casa, são 4 setores. A gente tem um setor de intervenção precoce, né, que lá atendem as crianças, né, até 7, 8 anos, se não me engano. E aí é feito um atendimento muito focado na questão da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da pedagogia, da intervenção precoce mesmo, a estimulação neurosensorial, da estimulação cognitiva, né? E a gente tem um outro setor, que é o setor do AEE, atendimento educacional especializado. Esses garotos que estão lá são garotos que estão até 17 anos, que é a idade de estar na escola regular, obrigatória, e a gente faz um atendimento no contraturno. A gente tem um setor de vivências e tem dessas vivências, além da figura do terapeuta, tem os agentes, né? Esses agentes são pessoas que acompanham, eles auxiliam na sala e eles auxiliam as pessoas autistas também, para que eles tenham autonomia na vida prática e na vida diária. E a gente tem ainda o setor das oficinas. Elas são oficinas profissionalizantes, né, e a gente faz essa capacitação desses alunos, né, a gente chama aluno, chama paciente, desses pacientes, né, para que eles também ingressem no mercado de trabalho. O credenciamento com o SUS dá o suporte financeiro para a manutenção e ampliação do espaço. A Casa da Esperança, que começou atendendo 10 pacientes, atualmente colabora com o desenvolvimento de 350 pessoas com autismo. Além de ajudar autistas que moram em Fortaleza, o local recebe ainda pacientes de outros estados e possui reconhecimento internacional. Com o lema Autismo, um jeito de ser, a Casa da Esperança segue com a missão de lutar pela saúde, educação e dignidade de pessoas com autismo. Então, eles fazem parte da humanidade, são pessoas que estão aí e que as pessoas não autistas têm que aprender a conviver com elas, né? E eles têm que ter seu lugar mesmo, no espaço, na sociedade, na escola, em todos os lugares. Fátima, como a gente pôde ver, a Casa da Esperança é uma exceção. São poucas as instituições voltadas ao tratamento de pessoas com autismo. Por que essas experiências não se multiplicam? Na realidade, a nossa grande luta hoje é para que não existam só lugares assim, não é o lugar do autista em Fortaleza, é a Casa da Esperança. A nossa grande luta, como eu disse antes, é para que todos os lugares sejam lugares de autistas, né? Que os autistas estejam nas escolas, que os autistas estejam nos supermercados, nos cinemas, nos teatros, né? Durante muito tempo, essa é uma discussão que está tendo agora, inclusive no Congresso, em todo canto, que é a questão da luta pela inclusão, né? Inclusão na escola regular. O que aconteceu? Antigamente, essas pessoas, elas eram completamente isoladas, né? Depois, assim, a pessoa tem problema, tem que estar numa escola especial. E hoje, quando a gente está lutando pela educação para todos, porque, claro, a pessoa com autismo, ela tem uma dificuldade de interação social. Então, parte da terapia, uma parte fundamental, é ela conviver com as outras crianças, que vão repassar para elas regras de convivência social, que vai proporcionar o contágio socioemocional, a experiência humana de se desenvolver junto com as outras pessoas do seu tempo, da sua idade. Elas têm direito a essa convivência, né? Então, claro que a gente quer que existam mais centros como a Casa da Esperança, mas como a Sônia falou muito bem aí no VT, o que a gente quer? Que a Casa da Esperança não seja a escola ou o lugar dos autistas, mas que seja um centro de terapia onde no contraturno ele vai de manhã para a escola regular ou de tarde no contraturno ele vai receber as terapias e os suportes necessários. Agora a gente quer também que os CAPs possam atender mais pessoas com autistas, que os centros de saúde, que os postos de saúde, que as UPAs, enfim. Dentistas é um problema seríssimo, porque a maioria não atende, as crianças acabam tendo que tomar anestesia geral, que serem sedadas, correrem os riscos, né, para poder fazer, às vezes, uma simples obturação. Então, assim, é uma tarefa de toda a sociedade, né, não é mais como a gente considerava um problema raro, né, é um jeito de ser, realmente, parte importante da humanidade é autista, e eu acho que o nosso grande trabalho é fazer essa ponte entre autistas e não autistas, porque os autistas também, quando diagnosticados cedo, eles podem dar uma contribuição muito importante para a sociedade. Existem muitos gênios autistas, e mesmo os que não são gênios, que têm deficiência intelectual, eles têm a dignidade inerente a todo ser humano, por serem humanos, por estarem nesse planeta, por serem filhos de Deus e por estarem dando um colorido especial aí à diversidade humana, tem direito ao acolhimento e ao respeito aos seus direitos. Fátima, a Casa da Esperança atende mais ou menos 400 pessoas, né? Isso. De onde é que vêm essas pessoas? E
para onde elas iriam se não houvesse a Casa da Esperança? Olha, eu não tenho a menor ideia. Graças a Deus, hoje em dia, a gente teve toda uma luta antes para para conseguir uma regulamentação, né, um decreto que criasse esse jeito de atender, né, que a gente pudesse atender pessoas com autismo através do Sistema Único de Saúde. Depois que isso foi regulamentado, existem, inclusive em Fortaleza, algumas outras organizações que atendem também pessoas com autismo. Geralmente são as pessoas, os autismos mais leves, mas houve uma ampliação. Se você olhar hoje nas APAES, em outros recantos, existem pessoas que atendem também autismo. Eles não estão apenas na casa. A Casa da Esperança é a organização que atende o maior número de pessoas com autismo no Brasil, né? E a gente atende todo o espectro, desde crianças pequenas, de pessoas bem leves. Nós temos funcionários que são funcionários da casa e que são autistas. Nós temos ex-pacientes que agora são funcionários e graças a Deus a gente tem conseguido incluir, é um número ainda pequeno, mas graças a Deus existem autistas já incluídos no mercado, né, de trabalho, que é outro espaço importante que a gente tem que ver, né? E assim, claro, a Casa da Esperança a gente sempre passa, a gente está com esperança nesse decreto de poder melhorar a nossa saúde financeira para que a gente possa se sustentar, né? Na verdade, aquilo é uma grande oficina humana, né? Eu digo no prefácio do meu livro, meu marido diz que eu criei e sou cria da casa. Ninguém sabe o que é criatura ou criador nessa história, porque é uma mudança muito grande que a gente sente todo dia no contato com os outros profissionais, com as outras famílias. É um aprendizado contínuo e isso torna a minha vida realmente tenho gratidão a Deus pela oportunidade de viver isso. Mas, assim, a gente realmente precisa do apoio da sociedade. Agora, há pouco tempo, o pessoal da Normatel doou, parece que 300 metros, a gente fez um piso, porque a casa já tem mais de 10 anos, apesar de ser um lugar lindo, verde, jardins belíssimos, o piso, a gente precisa de tudo, né? A gente precisa de computadores, estão super sucateados, a nossa oficina de informática. Então, assim, precisa de ajuda do empresariado, de pessoas que queiram nos apoiar, de ajuda do Estado nas mais diversas, que ajudem a manter realmente essa experiência rica, porque lá é um centro de pesquisa, é um centro de produção de conhecimento, de difusão de conhecimento, de capacitação de profissionais para trabalharem por autismo e de acolhimento dessas pessoas. Fátima, e esse centro de referência, que é a Casa da Esperança, a gente viu no VT, a gente está escutando nas suas falas, como ele prepara as crianças, os jovens, os adultos com autismo para frequentar os espaços mais comuns da sociedade, como a escola, como o ambiente de trabalho. Mas e o outro lado, a sociedade? Como é que o movimento que você representa tenta preparar a sociedade para receber melhor e acolher e conviver melhor com as pessoas com autismo? Pois é, são espaços como esses que vocês estão nos oferecendo agora, né? Quer dizer, é toda uma leva de jovens jornalistas que já se formam, né, com um olhar diferente sobre o autismo. São os jovens psiquiatras que eu atendo no meu consultório e que oriento como ver, porque ele vai atender crianças com autismo nos seus consultórios pela vida fora. São cursos de capacitação de professores que a gente sempre está fornecendo, né, sobre autismo. São as entrevistas que a gente dá na mídia, os livros que a gente publica, as cartilhas que a gente publica com diversas parcerias. E graças a Deus hoje houve um momento da minha vida que era pura solidão. Eu me lembro do momento, eu conto isso no meu livro, quando meu filho com 13 anos foi expulso da única escola que aceitava ele em Fortaleza. Eu pensei assim, bom, está na Constituição, eu lutei como militante de esquerda para ajudar na construção daquela Constituição e dizia que a educação era direito do cidadão e dever do Estado, mas eu disse, vixe, educar meus filhos é uma obrigação minha e não é dever de ninguém. Mas se naquele momento eu tive aquela solidão, hoje eu sei que existe uma enorme rede de cabeças e de corações no mundo inteiro lutando para ampliar direitos de autistas, né? E é importante a gente saber que está ampliando isso, né? Mas como todas as lutas, a luta pelos direitos, pelo respeito dos homossexuais, dos negros, enfim, a gente está aí fazendo a história no dia a dia, enfrentando as dificuldades, tirando as pedras do caminho, mas eu acho que contribuindo no nosso lugarzinho, né, para ter uma sociedade mais radicalmente democrática e mais respeitosa.
Fátima, agora a gente vai acompanhar um VT que foi produzido pela nossa equipe numa visita à Casa da Esperança, com depoimento de algumas pessoas que fazem parte da sua vida. Fátima, né, sempre foi uma militante antes mesmo de ser da causa do autismo. Ela era da mulher, na época ela estava no Conselho da Mulher. E assim, é claro que a gente acaba, né, que assumindo também, né, essa questão assim de uma forma muito intensa. Então a gente tem essa coisa mesmo de estar batalhando, de estar lutando. Eu acho que assim isso é muita influência também dela, né? A gente tem, claro que a gente tem as nossas causas próprias, né? Eu tenho a minha filha, né? Ela tem os filhos e o Alexandre também tem os irmãos, tem uma enteada que é a Alana, né? Que também tem deficiência. Mas assim, ela foi realmente a pioneira disso tudo, né? Nas nossas vidas, digamos assim. Doutora Fátima Dourado, quando eu estive aqui na Casa Esperança, ela disse que ele ia melhorar muito por causa do diagnóstico precoce. Assim, ela abriu as portas para muitas coisas, entende? Assim, toda hora que a gente precisa, a gente vai lá, ela consulta, e todas as mães também. Eu só tenho que agradecer a doutora Fátima. Foi uma pessoa maravilhosa, uma médica de um bom gabarito, né? De uma experiência espetacular. Ela me abraçou meu filho e me deu toda a paciência e a experiência de como trabalhar, de como viver com meu filho com harmonia e na sociedade. Tudo que eu sou hoje, né, já fui agente terapêutico, já fui coordenador de sala, já fui instrutor de oficinas, coordenador de setor, hoje assessor administrativo. Agradeço muito e devo tudo à doutora Fátima Dourado, uma guerreira, né, uma mulher que sabe cuidar dos profissionais dela e também sabe cuidar dos autistas, como se fosse filho dela. Muito obrigada, Fernando. Obrigada, Lucas. Quer falar? Quero. Eu sou da casa, eu estou estudando há 3 anos aqui na casa. Eu sou aluno das oficinas de música. Fátima, para finalizar, eu queria saber quais são as principais dificuldades hoje para se garantir os direitos das pessoas autistas. Olha, eu acho que as principais barreiras, a gente fala muito em direito de pessoa com deficiência, as barreiras, a gente está sempre pensando em barreiras arquitetônicas, né? Mas eu acho que as principais barreiras são atitudinais, né? Eu acho que dos governantes a gente tem que romper realmente essas barreiras para que se pense em mais recursos públicos, né? Que possam ser aplicados em políticas públicas para garantir direitos de pessoas com autismo. Mas é também uma luta contra o preconceito. Eu acho que ver uma pessoa diferente, que anda de uma forma diferente, porque a gente tem que saber que as pessoas falam de diversas maneiras, não só verbalmente, mas elas se comunicam também de outras formas, né? Que as pessoas veem de formas diferentes, que as pessoas se comportam de formas diferentes, mas até uma postura mais respeitosa, né? A não pensar que o mundo é feito só de um pequeno grupo de vencedores e que o resto, né, é o lixo aí da história, os que não conseguem competir e chegar lá na frente. E pensar na nossa humanidade como uma grande família, né, humana, onde todos merecem seu lugar ao sol, né? Eu acho que a grande barreira a ser enfrentada é a barreira das atitudes, do preconceito, da desinformação, né? E eu acho que nisso vocês jornalistas são assim parceiros fundamentais e podem ser fundamentais nessa construção dessa sociedade, que a gente está sempre atualizando essa utopia de que ela seja realmente mais democrática, mais respeitosa, mais plural. Fátima, eu gostaria de agradecer por você ter vindo aqui ao nosso estúdio. Sua presença, com certeza, enriqueceu bastante o nosso debate. Obrigada. O UFC Entrevista fica por aqui. Até a próxima edição.